Ela só queria uma chance de ser vista como mulher, não apenas como empregada, mas diante de todos foi ridicularizada pela profissão que exercia. O que ninguém imaginava é que naquela noite alguém observava cada detalhe e a partir dali nada mais seria como antes. O restaurante estava iluminado por luzes suaves, refletindo no vidro amplo que dava para a avenida. O cheiro de pratos refinados se misturava ao perfume de vinhos caros. Casais conversavam em mesas bem postas, criando uma atmosfera de elegância que parecia estranha para Elisa. Ela ajeitou o vestido simples, de cor azul marinho, comprado às pressas em uma liquidação. Não era luxuoso, mas realçava sua delicadeza. O cabelo estava bem alinhado. Nas mãos tremia levemente uma bolsa pequena. Era seu primeiro encontro às cegas. A amiga insistira tanto que ela cedeu, dizendo que precisava se permitir viver. Elisa não sabia o que esperar. O coração batia acelerado, dividido entre esperança e receio. Quando chegou, foi recebida pelo garçom com um olhar de curiosidade, talvez pelo contraste entre sua simplicidade e o ambiente sofisticado. Ainda assim, foi conduzida até uma mesa reservada, onde um homem de terno já a esperava. "Elisa?", perguntou ele, levantando-se com um sorriso calculado. Ela assentiu, sorrindo tímida. "Sim, prazer em conhecê-lo." O homem era bonito, elegante e parecia cordial. Estendeu a mão e Elisa a apertou, sentindo-se um pouco mais tranquila. Sentaram-se. A conversa começou leve. Falaram sobre música, hobbies, lembranças da infância. Elisa relaxava aos poucos, até que ele fez a pergunta inevitável. "E você trabalha com o quê?" O silêncio que antecedeu a resposta pareceu eterno. Elisa respirou fundo, lembrando-se do conselho da amiga. "Seja sincera. Quem não aceitar sua vida não merece estar nela." "Eu sou empregada doméstica", respondeu firme, mesmo sentindo o frio subir pela espinha. "Trabalho na casa de uma família já há alguns anos." O sorriso do homem se desfez como vela ao vento. Ele piscou, recostando-se na cadeira, e uma sombra de desprezo cruzou seus olhos. "Empregada doméstica?", repetiu, rindo baixo, como se fosse uma piada. "Você está brincando comigo, não é?" Elisa franziu o senho. "Não, é o meu trabalho." Ele suspirou, balançando a cabeça. "Achei que estava diante de uma mulher à altura deste lugar, mas pelo visto me enganei." As palavras foram afiadas como lâmina. Elisa sentiu o peito arder, mas permaneceu imóvel, tentando manter a dignidade. O homem não parou. Chamou o garçom com um estalar de dedos e jogou algumas notas sobre a mesa. "Isso deve cobrir o vinho. Aproveite." E sem olhar para trás, levantou-se e foi embora. As conversas ao redor diminuíram. Alguns clientes observavam a cena com olhares curiosos, outros com pena. Elisa sentiu os olhos marejarem, mas não deixou que a primeira lágrima caísse. Endireitou-se na cadeira, respirou fundo e apertou a bolsa contra o colo. Não iria chorar na frente de estranhos. Na mesa do canto, um homem observava tudo em silêncio. Vestia um terno escuro, discreto, e não chamava atenção. Seus olhos, porém, acompanharam cada detalhe. O sorriso de Elisa ao chegar, a mudança brusca de expressão do acompanhante, a crueldade da rejeição. Era Maurício, milionário conhecido pela frieza nos negócios. Mas naquela noite, ele não era o empresário distante. Era apenas um homem surpreso ao enxergar sua própria empregada em um contexto diferente. Nunca havia parado para observá-la de verdade. Para ele, Elisa sempre fora a funcionária que mantinha sua casa em ordem, pontual e eficiente. Mas ali, naquele restaurante, ela parecia outra. Havia uma força escondida em seus olhos marejados, um brilho que resistia à humilhação. Havia beleza na forma como mantinha a postura, mesmo quando todos ao redor murmuravam.
Maurício apoiou o cotovelo na mesa, pensativo. Sentiu uma inquietação que não sabia explicar. Elisa, por sua vez, continuava imóvel, como se a respiração profunda fosse sua única defesa contra o constrangimento. O garçom aproximou-se, hesitante. A senhora gostaria que eu retirasse a mesa? Ela ergueu o rosto e sorriu com esforço. Ah, sim, obrigada. Eu já estou de saída. Levantou-se devagar, ajeitou o vestido e caminhou até a porta com passos firmes. Cada passo era uma luta contra a vontade de correr dali, de desaparecer. Mas não correria. Não daria esse gosto a ninguém. Ao passar pelo salão, sua imagem ficou marcada nos olhares. Alguns clientes desviaram os olhos, envergonhados pelo que haviam testemunhado. Outros a seguiram em silêncio, talvez refletindo. Maurício a acompanhou com o olhar até ela desaparecer pela porta principal. O coração dele, acostumado a números e contratos, estava inquieto. Naquela noite, descobriu algo que jamais imaginara. Sua empregada não era apenas a mulher que limpava os cantos da mansão. Era alguém capaz de suportar a dor com dignidade. E essa descoberta mudaria tudo. O ar frio da noite bateu contra o rosto de Elisa assim que deixou o restaurante. A avenida movimentada parecia zombar dela com suas luzes piscando, os carros de luxo passando em alta velocidade, os risos que ecoavam das mesas ao ar livre. Ela apertou a bolsa contra o peito, como se o tecido pudesse protegê-la do peso que esmagava seu coração. Ridículo! Murmurou com a voz embargada, tentando convencer a si mesma de que aquilo não a atingia, mas atingia. Andou alguns metros, mantendo a postura ereta. Quem a visse de longe poderia pensar que estava apenas saindo de um jantar comum. Ninguém notaria o terremoto que sacudia por dentro. Elisa parou na esquina e respirou fundo. O vestido simples parecia agora um disfarce ridículo diante da lembrança do olhar de desprezo do homem que a abandonara à mesa. Achei que estava diante de uma mulher à altura deste lugar. A frase martelava como uma sentença. Quantas vezes já ouvira variações daquilo? Era como se a vida inteira tivesse que provar que sua dignidade não era definida pela profissão. Mas as pessoas sempre reduziam tudo a isso. Ela fechou os olhos por um instante. Pensou nos irmãos mais novos que ajudava a sustentar. Pensou na mãe doente em casa, esperando os remédios que só eram possíveis graças ao trabalho pesado que fazia todos os dias. Não vou me deixar abater, sussurrou, ajeitando os ombros e retomando o passo. De dentro do restaurante, Maurício observava. Permaneceu sentado, imóvel, enquanto Elisa desaparecia na multidão. O copo de vinho intacto à sua frente refletia sua expressão séria. Nunca imaginara que testemunharia algo tão cru. Estava acostumado a negócios frios, reuniões calculadas, onde cada palavra era planejada para ferir ou vencer. Mas aquela cena havia sido espontânea, pura. Ele se lembrava da primeira vez em que contratou Elisa. Não dera importância. Era apenas mais uma funcionária recomendada por uma agência. Pontual, discreta, eficiente, sempre de uniforme, sempre invisível. Mas, ao vê-la naquela noite, sem o avental, em um vestido simples, sendo humilhada por um desconhecido, algo nele se quebrou. Por que isso me incomoda tanto? Pensou, apoiando a mão no queixo. Maurício era milionário, dono de empresas, acostumado a observar as pessoas para entender suas intenções. Sabia identificar ambição, falsidade, vaidade. Mas em Elisa havia outra coisa. Havia dignidade na forma como ela suportava a dor sem se rebaixar. Havia força em seus olhos marejados, mas que não permitiram lágrimas. Havia beleza, não apenas estética, mas moral. Era a beleza na dor. Elisa, por sua vez, chegou até o ponto de ônibus. Sentou-se no banco de metal frio, abraçando os próprios braços. A maquiagem, feita com cuidado, começava a borrar nos cantos dos olhos.
Mas ela não chorou. Não vou chorar, repetia em silêncio, como um mantra. A lembrança da mesa vazia, das risadas abafadas dos clientes, pesava mais que o silêncio da rua. Ela fechou os olhos e se perguntou por que aceitar aquele encontro às cegas. Talvez porque, no fundo, ainda sonhava com algo diferente. Ainda queria acreditar que poderia ser amada por quem era e não pelo que fazia. Um carro preto passou devagar pela avenida. Maurício estava ao volante. Não sabia explicar por que decidira segui-la, mas ali estava ele, observando-a de longe. Viu quando ela enxugou discretamente os olhos, quando endireitou o corpo para não demonstrar fraqueza. Ele poderia ter ido embora, esquecido tudo, continuado sua vida confortável. Mas não conseguiu. Essa mulher tem algo que eu nunca vi, pensou, mantendo os faróis baixos para não chamar atenção. O ônibus chegou com atraso, como sempre. Elisa subiu e se acomodou em um assento próximo à janela. Apoiou a cabeça no vidro frio, olhando a cidade passar. Dentro de si, as memórias se misturavam. O sorriso inicial, o olhar de desprezo, a saída solitária. Doía, mas também fortalecia. Se esse homem não soube enxergar quem eu sou, é porque não merecia. Eu sou mais que um uniforme. Aos poucos, o ônibus se afastou. Maurício seguiu atrás, mantendo distância. Não era perseguição, era curiosidade, era inquietação. Era algo que ele mesmo não compreendia. Observava silencioso a mulher que até aquela noite nunca passara de um detalhe no cenário da sua mansão. Agora, parecia ocupar um espaço que ele não sabia como lidar. Horas depois, já em casa, Elisa entrou silenciosa para não acordar a mãe. Deixou a bolsa na cadeira e sentou-se na beira da cama olhando para o teto. Pensou em desistir de encontros, de abrir espaço para decepções. Mas logo lembrou-se do que sempre dizia a si mesma. A dignidade é minha e ninguém pode tirá-la. Aquela noite havia provado isso. Ela podia ser humilhada, rejeitada, mas jamais deixaria de ser quem era. Do lado de fora, estacionado discretamente a alguns metros da casa simples, Maurício ainda refletia. Pela primeira vez em muito tempo, não pensava em contratos, lucros ou negócios. Pensava em gente, pensava em Elisa. E sem perceber, a vida dele começava a mudar. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas pesadas da mansão. O brilho dourado iluminava os corredores silenciosos, refletindo nos espelhos e móveis polidos. Maurício, sentado à mesa do café, não conseguia se concentrar no jornal. As letras se embaralhavam diante dos olhos, incapazes de prender sua atenção. A lembrança da noite anterior insistia em retornar. Elisa, sozinha na rua, sustentando uma dignidade que poucos teriam em meio à humilhação. Ele mexeu na xícara de café, mas o líquido já esfriara. O que mais o incomodava era a pergunta que não saía de sua mente. Como alguém tão discreta, quase invisível em sua própria casa, conseguia carregar tanta força? Do outro lado da mansão, Elisa chegou pontualmente, como fazia todos os dias. O uniforme azul claro estava engomado, o cabelo preso com simplicidade. Carregava os produtos de limpeza com a mesma rotina de sempre. Mas, por dentro, ainda sentia o eco do jantar fracassado. Entrou pela porta dos fundos, respirou fundo e iniciou o trabalho no hall principal. Enquanto esfregava o chão, lembrava-se das palavras de desprezo que ouvira na noite anterior. Uma faxineira? A voz dele ainda doía, mas ela não permitiria que a dor transbordasse. Levantou-se com calma, ajeitou o avental e seguiu adiante. O trabalho não podia parar. Maurício, ao perceber sua presença no hall, permaneceu observando em silêncio. Pela primeira vez, reparou nos detalhes. O jeito preciso com que ela movia o pano, a postura ereta mesmo em tarefas humildes, a seriedade no olhar.
Não era submissão, era algo mais profundo. Ele pigarreou, chamando sua atenção. Elisa. Ela ergueu os olhos, surpresa. Não era comum o patrão dirigir-se a ela tão cedo e ainda mais pelo nome. Bom dia, senhor, respondeu contida, voltando ao trabalho. Maurício hesitou. Estava acostumado a dar ordens, não a iniciar conversas. Mas naquele instante sentiu necessidade de dizer algo. Como você está? Perguntou a voz menos fria do que de costume. Elisa ergueu o rosto novamente, confusa. Estou bem, senhor. Por quê? Ele desviou o olhar para o jornal dobrado na mesa lateral. Apenas perguntei. O silêncio voltou a preencher o hall, mas não era o mesmo silêncio de antes. Havia algo diferente, quase palpável. Durante os dias seguintes, Maurício passou a reparar mais em Elisa. Não de forma invasiva, mas com uma curiosidade que não conseguia controlar. Via como ela organizava cada detalhe da casa, como tratava os demais funcionários com respeito, como nunca reclamava do excesso de tarefas e, principalmente, via como escondia os próprios sentimentos. Na terça-feira, ao atravessar o corredor, ele a encontrou ajustando flores no vaso da sala principal. O sol da manhã refletia em seu rosto, revelando uma beleza singela, diferente da ostentação das mulheres que costumava conhecer. Essas flores foram você quem escolheu? Perguntou inesperadamente. Elisa se virou, surpresa. Sim, senhor. Achei que combinariam com a decoração. Maurício assentiu, analisando-a. Ficaram perfeitas. E seguiu adiante, deixando-a atônita. Era raro, quase impossível, receber elogios daquele homem. Naquela noite, ao chegar em casa, Elisa sentiu o coração acelerar ao lembrar-se da cena. Sentiu-se tola por dar importância a uma frase tão simples, mas não conseguia evitar. Por que ele havia mudado o tom? Sentada na mesa da cozinha, enquanto ajudava os irmãos com as lições de casa, Elisa afastou os pensamentos. O que importava era a família. Sempre fora. O resto era distração perigosa. 2 dias depois, um episódio inesperado selou a mudança no olhar de Maurício. A mansão estava cheia, amigos de negócios, investidores, convidados ilustres. Elisa circulava pelo salão discretamente, recolhendo copos e arrumando detalhes. Um dos convidados, homem arrogante e falastrão, deixou escapar uma risada debochada ao perceber a presença dela. Interessante, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Uma casa tão imponente e ainda assim o dono mantém uma faxineira na sala, quase como parte da decoração. Alguns riram, outros fingiram não ouvir. Elisa, com o rosto corado, abaixou a cabeça e continuou o trabalho. Estava acostumada com esse tipo de desprezo, mas Maurício não daquela vez. Ele pousou a taça na mesa, o olhar firme no convidado. Ela não é parte da decoração, é parte da estrutura que mantém esta casa em ordem. Sem ela, nada aqui funcionaria. O silêncio tomou conta do salão. Elisa parou, incrédula. Nunca ouvira o patrão defendê-la. O convidado tentou rir para disfarçar. Era apenas uma brincadeira. Brincadeiras revelam mais do que parecem, retrucou Maurício frio. Aqui respeitamos todos. E sem mais, ergueu a taça novamente, encerrando o assunto. Elisa terminou a noite em silêncio, mas com o coração acelerado. A defesa inesperada mexera com ela. Voltou para casa sem conseguir apagar a cena da mente. Por que ele fez isso? O que mudou? Maurício, por sua vez, deitado em seu quarto, encarava o teto. Tentava entender a si mesmo. Havia visto centenas de pessoas humilhadas em negociações. Nunca se importara. Mas quando se tratava de Elisa, algo dentro dele se revoltava. Era como se, pela primeira vez, seus olhos tivessem se aberto, e o que via agora não era apenas uma funcionária. Era uma mulher que carregava em si uma força que ele não possuía. Uma mulher capaz de suportar o peso da dor
com dignidade. Uma mulher que, sem saber, estava mudando sua forma de enxergar o mundo. O relógio da sala marcava 8 da manhã quando Elisa entrou na mansão com seu uniforme azul claro impecável. A rotina parecia a mesma: corredores silenciosos, cheiros de café e desinfetante se misturando. Mas dentro dela, algo estava diferente. Desde a noite em que o patrão a defendeu diante de todos, seu coração não conseguia encontrar o mesmo ritmo. Era como se cada passo dentro daquela casa tivesse ganhado novo peso, nova responsabilidade. Maurício, no escritório, observava relatórios sobre investimentos, mas não conseguia se concentrar. A imagem de Elisa, corada pela humilhação e logo depois pela surpresa ao ser defendida, não saía de sua mente. Ele não sabia explicar por que aquilo o marcava tanto. Apenas sabia que desde então, tudo que dizia respeito a ela parecia importar mais. Quando Elisa entrou discretamente para deixar documentos sobre a mesa, Maurício ergueu os olhos. Por um instante, apenas a seguiu com o olhar. O modo como ela caminhava em silêncio, como carregava os papéis com cuidado, sem nunca incomodar ninguém. Elisa. A voz saiu firme, mas menos fria do que costumava. Ela se voltou, surpresa. Sim, senhor. Sente-se um instante. Ele apontou para a cadeira em frente à mesa. Elisa hesitou. Funcionários não se sentavam no escritório do patrão. Mas o olhar dele não parecia uma ordem, e sim um convite. Com o coração acelerado, obedeceu. Maurício a encarou em silêncio por alguns segundos. Quantos anos você tem? 28, respondeu desconfiada. E há quanto tempo trabalha aqui? 6 anos, senhor. Ele assentiu como se calculasse mentalmente. 6 anos. É muito tempo. E nunca pediu aumento, nunca buscou outro lugar. Elisa baixou os olhos, sem saber como responder. Trabalho é trabalho, senhor. Não tenho luxo de escolher. As palavras dela caíram como pedra no peito de Maurício. Pela primeira vez, percebeu o quanto ignorara a realidade daquela mulher que via todos os dias. E sua família? Perguntou com cuidado. Elisa respirou fundo. Tenho 2 irmãos mais novos e uma mãe doente. Eu sustento a casa. A voz dela não vacilou, mas havia dor escondida em cada sílaba. Maurício se recostou na cadeira, atônito. Nunca havia pensado na vida que ela levava além dos muros da mansão. Naquela noite, sozinho no quarto, Maurício não conseguiu dormir. A imagem de Elisa sustentando a família sozinha, enfrentando o mundo com dignidade, o perseguia. Quantas vezes a humilhei sem sequer imaginar o peso que ela carregava. Virou-se na cama, incomodado. Era a primeira vez em muito tempo que sentia vergonha de si mesmo. No dia seguinte, decidiu que precisava saber mais. Não por curiosidade, mas porque sentia que Elisa escondia um mundo inteiro que ele ignorara. A oportunidade veio no final da tarde, quando a viu saindo pela porta dos fundos. Seguiu-a discretamente até a rua. Elisa caminhava rápido, segurando a bolsa surrada. Pegou o ônibus lotado e se acomodou em pé, agarrando-se ao ferro de apoio. Maurício, em seu carro de luxo, acompanhava à distância. Cerca de 40 minutos depois, ela desceu em um bairro simples, de ruas estreitas e casas pequenas. Seguiu até uma construção humilde, pintada de branco já desbotado. Ali, 2 crianças correram até ela, abraçando-a com força. Maurício estacionou um pouco mais à frente, observando de longe. Viu Elisa sorrir, beijar os irmãos e entrar em casa. As luzes se acenderam, revelando o interior modesto. O milionário ficou parado por longos minutos. Nunca havia imaginado aquela realidade. A mulher que limpava seus corredores de mármore passava noites em uma casa simples, sustentando 2 jovens e uma mãe com esforço e renúncia. No dia seguinte, quando Elisa entrou no hall,
encontrou Maurício esperando. Ele a observava com uma intensidade diferente, como se quisesse atravessar todas as camadas que ela erguera ao redor de si. "Preciso falar com você", disse, firme. Elisa franziu a testa. "Fiz algo errado, senhor?" Ele respirou fundo. "Não, mas preciso entender por que você nunca pediu ajuda. Por que nunca disse nada sobre sua família?" Ela engoliu em seco, surpresa. "O senhor me seguiu?" Maurício não desviou o olhar. "Sim, e vi onde você mora, vi sua vida." Elisa ficou em silêncio, o rosto corado de vergonha e indignação. "Não tinha o direito?" "Talvez não", admitiu ele. "Mas precisava saber. Você carrega um peso enorme, Elisa. E faz isso sozinha, como se o mundo inteiro fosse problema apenas seu." Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. "Porque senhor, não espero nada de ninguém. Aprendi que quando esperamos, a decepção vem." As palavras cortaram fundo em Maurício. Mais do que qualquer discussão de negócios, mais do que qualquer derrota financeira, aquela mulher falava com a voz da vida real. Ele suspirou, apoiando-se na mesa. "Elisa, ninguém carrega o mundo sozinho para sempre." Ela desviou o olhar, respirando fundo para não chorar. Naquela noite, Maurício ficou horas refletindo sobre a conversa. Sentiu algo que nunca havia experimentado: respeito profundo. Elisa não era apenas funcionária, era guerreira. E pela primeira vez, ele se perguntou se toda a riqueza que possuía valia tanto quanto a dignidade daquela mulher que limpava sua casa em silêncio. O relógio do escritório marcava quase 9 da noite quando Maurício fechou a última pasta de documentos. Mas, em vez da sensação de dever cumprido, sentia apenas um vazio. Desde que descobrira a vida de Elisa fora das paredes da mansão, tudo parecia diferente. O luxo ao redor já não brilhava da mesma forma. Cada detalhe lembrava o contraste entre seu mundo e o dela. No entanto, aquela noite lhe traria uma decisão. Haveria um evento beneficente promovido por parceiros de longa data. Normalmente, ele comparecia acompanhado de modelos contratadas ou conhecidas de seu círculo social, mas dessa vez não conseguia pensar em nenhuma. Seu pensamento se fixava em Elisa, não como empregada, mas como mulher. Maurício hesitou várias vezes antes de tomar coragem. Na manhã seguinte, chamou-a discretamente, longe dos outros funcionários. "Elisa, preciso falar com você." Sua voz soou mais suave do que pretendia. Ela parou, assustada. "Sim, senhor." Ele respirou fundo. "Amanhã haverá um evento beneficente. Eu gostaria que você fosse comigo." Os olhos dela se arregalaram, incrédulos. "Eu..." "Sim." Maurício sustentou o olhar. "Mas não como funcionária. Quero que vá como minha acompanhante." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Elisa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Senhor Maurício, isso não faz sentido. Eu não pertenço a esse tipo de lugar." A voz dela vacilava, misto de medo e incredulidade. Ele se aproximou um passo. "Elisa, você pertence aonde quiser estar." Apesar das palavras firmes, Elisa ainda balançava a cabeça. "Não sei nem o que vestir. As pessoas vão rir de mim." Maurício sorriu de leve. "Deixe isso comigo." No dia seguinte, um vestido simples, porém elegante, foi entregue em sua casa. Não era luxuoso, mas destacava sua beleza natural. Elisa quase desistiu ao se olhar no espelho. Achava que não ficava à altura. Mas, quando os irmãos a abraçaram com os olhos brilhando, algo dentro dela a impulsionou. Naquela noite, quando o carro de Maurício estacionou em frente à sua casa, Elisa saiu hesitante. Ele a aguardava do lado de fora, e ao vê-la, perdeu por um instante a compostura que tanto prezava.
Estava deslumbrante, não pelo vestido, mas pela naturalidade que carregava. "Está linda", disse simplesmente, sem floreios. O coração dela disparou. Chegaram ao evento. Lustres imensos iluminavam o salão. Convidados trajados com roupas de grife circulavam pelo espaço. Elisa entrou de cabeça erguida, mas por dentro sentia as pernas tremerem. Murmúrios começaram a surgir. Alguns reconheciam Maurício, e ao notar quem estava ao lado dele, cochichavam com desdém. Elisa percebeu cada olhar, cada sorriso enviesado. Por um instante, quis fugir, mas então lembrou-se do que ele dissera. "Você pertence aonde quiser estar." Respirou fundo e seguiu ao lado dele. Maurício, por sua vez, observava tudo. Os olhares tortos, os cochichos, os risos abafados. E percebeu. Aquilo não diminuía Elisa. Pelo contrário, mostrava ainda mais sua força em enfrentar um ambiente que não a queria ali. No decorrer da noite, um dos sócios aproximou-se para cumprimentá-lo. Maurício o apresentou. "Esta é Elisa." Sem titubear, Elisa sorriu e apertou a mão do homem com firmeza. Conversou brevemente sobre o evento, sem tentar se passar por alguém que não era. Sua autenticidade surpreendia. Outros convidados se aproximaram e, pouco a pouco, Elisa conquistou a simpatia de alguns, não pelo status, mas pela simplicidade genuína. Ela falava sobre a importância de oportunidades, sobre como pequenas ajudas podiam transformar vidas. E, sem perceber, encantava a todos. Maurício a observava em silêncio, fascinado. Cada gesto, cada palavra confirmava aquilo que vinha crescendo em seu coração. Não era apenas respeito ou admiração. Era algo maior, algo que ele não podia mais negar. No final da noite, quando deixaram o salão, Elisa respirou aliviada. "Achei que não fosse sobreviver." Maurício sorriu. "Você não apenas sobreviveu, brilhou." Ela riu, corada. "Brilhei?" As pessoas me olharam como se eu fosse um peixe fora d'água. Ele balançou a cabeça. "Não, Elisa." Elas olharam porque não conseguiam acreditar que alguém podia ser tão verdadeira em um lugar cheio de máscaras. O silêncio se instalou. Os olhos dela encontraram os dele por mais tempo do que deveria. Algo não dito pairava no ar. Maurício desviou por um instante, respirando fundo. Sabia que estava em território perigoso. Já não era só admiração. Estava quase que apaixonado. Naquela noite, quando a deixou em casa, demorou mais do que o necessário para dizer boa noite. Ambos sabiam que algo havia mudado. Elisa entrou, o coração disparado. Maurício, ao voltar para o carro, fechou os olhos por um instante. Não havia mais volta. Maurício não dormiu naquela noite. Passava-se cada detalhe do evento em sua mente. Os olhares maldosos, a forma como Elisa os enfrentou em silêncio e, principalmente, a autenticidade dela diante de todos. Nada em sua vida de milionário o havia impressionado tanto quanto a coragem daquela mulher. Na manhã seguinte, Elisa tentou retomar a rotina na mansão. Arrumava a sala, polia os móveis, mas sentia algo diferente. O vestido do evento ainda estava dobrado com cuidado dentro de sua sacola. Ao tocar o tecido simples, lembrava-se do olhar de Maurício sobre ela, e o coração acelerava. Por dias, ambos se mantiveram em silêncio. Era como se uma linha invisível tivesse sido traçada. Nem ele tinha coragem de atravessá-la, nem ela ousava dar o primeiro passo. Mas a cada encontro casual nos corredores, a tensão crescia. Foi numa tarde chuvosa que o destino decidiu intervir. Elisa havia terminado de limpar a biblioteca e, ao sair, encontrou Maurício parado na porta. O som da chuva contra os vidros criava um silêncio solene. "Preciso falar com você." A firmeza da voz contrastava com a expressão contida. Ela se virou, surpresa. "Aconteceu alguma coisa, senhor?" Maurício respirou fundo, como quem carrega um peso guardado há muito tempo. "Sim,
Aconteceu algo que venho guardando desde aquela noite. Naquele restaurante, Elisa congelou. As mãos tremeram ao segurar o livro. O senhor estava lá? Estava. A resposta foi calma, mas firme. Vi cada detalhe. Vi quando aquele homem riu de você, quando deixou o dinheiro em cima da mesa e saiu. Vi também quando você ficou sozinha, tentando não chorar. O rosto de Elisa corou de vergonha. O peito se apertou como se estivesse sendo esmagado. Meu Deus, murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Então o senhor só tem falado comigo por pena? Maurício se aproximou de imediato, a voz carregada de indignação. Pena? Não, Elisa, nunca! Ela recuou envergonhada, os olhos marejados. Não há nada mais humilhante do que saber que meu próprio patrão presenciou aquilo. A voz falhou. Agora tudo faz sentido. A atenção diferente, as perguntas, a gentileza. Era só compaixão. Maurício balançou a cabeça com força, quase num súplica. Você está enganada. Não foi pena, foi admiração. Elisa arqueou as sobrancelhas sem acreditar. Ele prosseguiu. Naquela noite, você me mostrou algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Dignidade. Você foi humilhada diante de todos, mas não perdeu a postura, não implorou, não se curvou. Segurou a dor sozinha, como uma rainha invisível naquele salão. E eu percebi, pela primeira vez, quem você realmente é. As lágrimas escorriam pelo rosto de Elisa. Mas eu sou apenas a empregada. Não diga isso. Maurício interrompeu, firme. Você não é apenas nada. É uma mulher forte, íntegra, que sustenta a família, que luta todos os dias sem perder a essência. Você é maior do que qualquer um que ousou rir de você. Elisa levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Eu não sei se consigo acreditar. Maurício deu um passo à frente e tocou levemente as mãos dela. Acredite, Elisa, porque não é piedade nem caridade, é respeito. É admiração. Ele hesitou, mas deixou escapar a verdade que queimava dentro de si. É amor. Elisa arregalou os olhos, confusa, assustada, tocada. O silêncio se alongou, quebrado apenas pelo som da chuva. Amor? Sussurrou, como se tivesse medo de pronunciar a palavra. Sim, Maurício sustentou o olhar. Eu me apaixonei por você. Não pela sua profissão, nem pelo que você representa para os outros, mas pelo que você é, pela sua coragem, pela sua verdade. Elisa recuou meio passo, o rosto coberto de lágrimas. Tenho medo, confessou. Medo de acreditar, medo de sofrer de novo. Maurício suavizou a voz. Eu também tenho, mas talvez o medo só exista porque encontramos algo verdadeiro. Ela respirou fundo, deixando que as palavras penetrassem em seu coração cansado. Pela primeira vez, não sentiu vergonha de ser quem era. Sentiu-se vista. Maurício sorriu, com ternura. Não quero que você mude, Elisa. Quero apenas estar ao seu lado, como você é. E naquele instante, algo dentro dela finalmente cedeu. Não era um conto de fadas, não era uma promessa de riqueza ou títulos. Era simplesmente alguém que a enxergava. Os dias que se seguiram àquela conversa mudaram a atmosfera da mansão. Elisa ainda usava o uniforme azul claro, ainda cumpria suas tarefas diárias, mas já não caminhava com o peso de quem queria desaparecer. Havia algo diferente no modo como se movia, uma confiança discreta, um brilho tímido nos olhos. Maurício também mudara. Continuava sendo o empresário exigente e respeitado, mas quando se tratava dela, cada gesto carregava cuidado. Não precisava dizer muito. Um olhar atento, um agradecimento sincero, uma gentileza inesperada. Pequenos sinais que, somados, transformavam tudo. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Maurício encontrou Elisa no jardim, regando as flores.
O luar banhava o espaço em uma luz suave, e o silêncio entre eles parecia confortável. "Está tarde", disse ele, aproximando-se. "Não deveria estar descansando?" Elisa sorriu de leve. "As flores não sabem a hora de dormir." Ele riu, encantado pela simplicidade da resposta. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Maurício falou com seriedade. "Elisa, sei que nosso caminho não será fácil. Haverá comentários, julgamentos, mas não me importo. Quero enfrentar tudo isso ao seu lado." Ela respirou fundo, os olhos marejados. "Ainda tenho medo, mas pela primeira vez, sinto que talvez valha a pena acreditar." Maurício estendeu a mão sem pressa. Elisa hesitou, olhou para ele e, enfim, segurou. Não era um gesto de conto de fadas, mas de compromisso silencioso. Naquela noite, a mansão parecia diferente. Já não era apenas cenário de ordens e silêncios. Tornara-se palco de um recomeço. O tempo passou e o que havia começado como uma noite de vergonha se transformou em um recomeço inesperado. Elisa não deixou de ser a mulher simples e batalhadora que sempre foi, mas agora caminhava com a certeza de que sua dignidade tinha sido reconhecida, de que finalmente alguém a enxergava além do uniforme. E Maurício descobriu que não era o poder nem o prestígio que davam sentido à vida, mas a capacidade de valorizar quem estava ao seu lado, mesmo quando o mundo preferia desprezar. Entre eles não havia promessas vazias, apenas a verdade de dois corações que, apesar das diferenças, aprenderam a se encontrar. Quantas vezes julgamos alguém pela profissão, pela aparência ou pelo lugar que ocupa? Esquecemos que por trás de cada uniforme existe uma história, um coração, uma luta invisível. Elisa foi humilhada por ser empregada, mas mostrou que o verdadeiro valor não está no status, e sim na dignidade. E Maurício aprendeu que riqueza nenhuma se compara à coragem de quem enfrenta o mundo sem perder a essência. Porque, no fim, não é o dinheiro que mede o valor de uma pessoa, mas a força silenciosa de quem, mesmo na dor, escolhe permanecer de pé. Gostou dessa história? Ela mostrou que ninguém deve ser definido pelo que possui, mas sim pelo caráter que carrega. E eu quero saber de você, qual foi a parte que mais te emocionou hoje? Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias de vida transformadoras. Até a próxima!